Olá, galerinha do quinto ano! Vamos iniciar mais uma aula de geografia. Estamos no capítulo 3, A página relação 72, entre o as campo e a cidades e suas cidade. relações. Vamos O campo e a relembrar a cidade, apesar diferença de serem entre espaços cidade e geograficamente o campo e diferentes, as suas possuem relações. uma grande relação entre si. Tanto o campo necessita da cidade, quanto a cidade necessita do campo. Vamos compreender melhor como se dá esta relação entre campo e cidade. O campo é compreendido pelo meio rural, formado pelas propriedades rurais como fazendas, chácaras e sítios. O campo é responsável pela produção de matérias-primas, como por exemplo, carnes, leites, ovos, cereais, lã, algodão, entre outros. Estas matérias-primas produzidas no campo são enviadas para as cidades, para serem transformados nas fábricas e indústrias e posteriormente revendido aos consumidores nos comércios. Com o avanço da tecnologia, a mão de obra no campo foi substituída pelos maquinários. Estas máquinas, por sua vez, são adquiridas nas cidades para facilitar o trabalho do homem do campo. A cidade é formada pelo meio urbano, onde vivem atualmente a maioria das pessoas. Nas cidades estão instaladas as indústrias, os comércios e as empresas de bens de serviço, como hospitais, escolas, dentistas e etc. São também nas cidades que compreendemos os serviços de comércio, como lojas e supermercados, e também as atividades de prestação de serviço, como eletricistas, encanadores, médicos, dentistas, professores, diaristas, entre outros profissionais. Sendo assim, são nas cidades que acontecem a transformação das matérias-primas enviadas do campo em matérias transformadas, como iogurtes, queijos, manteiga, sapatos, roupas, automóveis e etc. Percebemos que todas as cidades são diferentes umas das outras e cada uma tem a sua própria característica. E são essas características que vão diferenciar e influenciar as cidades em relação ao campo e a outras regiões também. Essa influência se dá principalmente pelo crescimento das cidades. Mas isso não fez com que o campo e as atividades típicas do espaço rural desaparecessem, pois o espaço urbano e o espaço rural, eles continuam interagindo por meio de investimentos, por meio de troca de produtos e também pelos serviços e pelo fluxo de pessoas. Então eu te pergunto, como é que o campo e a cidade interagem? Isso mesmo, através da troca de produtos, de serviços e também pelo fluxo de pessoas. E tudo isso se deu pela transformação e pelo avanço tecnológico através dos meios de comunicação e dos meios de transporte. E isso se tem um nome, eu quero que você não esqueça esse nome: rede urbana, que é composta de um conjunto de centro urbano que se articula entre si por meio de fluxo de pessoas, mercadorias, informações e recursos financeiros. Então, a rede urbana pode ser definida como a interligação entre as cidades, e essa interligação estabelece a partir de fluxo de pessoas, mercadorias, informações. Assim,
todas as cidades da rede urbana, elas estabelecem algum tipo de relação que depende da função que cada cidade possui. Existe, então, uma variação de ofertas de serviços, de negócios, de mercadorias, infraestruturas e potencial econômico. As cidades de uma rede urbana, elas constituem-se em uma espécie de hierarquia, na qual uma cidade é mais ou menos atrativa, dependendo do papel que ela exerce. Assim, uma grande cidade, por exemplo, que possui setores de serviços, saúde, transporte, educação, mais bem desenvolvidos, uma grande oferta de trabalho, opções de lazer e mercado consumidor, apresenta uma capacidade de atração maior do que uma cidade pequena, que ainda é bastante dependendo do meio rural. Então, para que você fixe em sua memória, as cidades, elas podem ser diferentes umas das outras. De que forma? Em relação ao tamanho territorial, em relação à população, a sua principal função, que ela pode ter várias funções. Ela pode ser turística, ela pode ser religiosa, industrial, comercial e também a sua origem, além de ressaltar o grau de desenvolvimento econômico e social daquela cidade. Então, as cidades, elas se diferenciam dessa forma. Aí você pensa comigo, e as cidades, elas ainda se relacionam com o campo? Sim, elas se relacionam por meio de investimentos, de troca de produtos, de serviço e também pelo fluxo das pessoas. O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, fez uma classificação das cidades brasileiras, criando então uma hierarquia entre elas, que é a ordem ou a subordinação feita de acordo com os níveis de importância de cada cidade. Isso significa que existe uma análise de poder, de atração e de influência que uma cidade exerce sobre outras cidades. Vejamos esta classificação: metrópoles, cidades regionais, centros subregionais, centros de zona e centros de locais. Então, existem essas 5 categorias de acordo com a hierarquia feita pelo IBGE. Esta é a classificação das cidades em categorias. Metrópoles são as cidades de grande porte, com muitos habitantes e uma grande área de influência. Elas compreendem serviços diversificados e especializados como hospitais de alta complexidade, grandes universidades, centros culturais e sedes de empresa. A maior metrópole do Brasil é a cidade de São Paulo. Tem importância nacional e internacional. Essa metrópole tem grande importância no comando de diferentes atividades econômicas. Então, São Paulo exerce uma grande influência dentro do nosso país. Ela polariza praticamente todo o território. As principais metrópoles nacionais brasileiras é São Paulo, como já foi falado, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza e Brasília, a capital do Brasil. Vejamos o segundo, que são as capitais regionais, que são cidades que exercem grande influência regional e que apresentam ampla variedade de atividades de comércio e de serviços, como algumas especialidades médicas, universidades e centros culturais. A cidade de Porto Velho foi classificada como uma capital regional e ela exerce influência principalmente no estado de Rondônia, parte do Acre e no sul da Amazonas. Terceira categoria, centros subregionais, que são cidades com menor número de habitantes que as capitais regionais. Os centros subregionais atraem pessoas geralmente do mesmo estado em busca de serviços mais especializados.
A cidade de Lages, no estado de Santa Catarina, é considerado um centro sub-regional e exerce influência sobre um centro de zona e alguns centros locais. A quarta categoria são os centros de zona, que são cidades menores que os centros sub-regionais e que oferecem atividades de comércio e de serviços básicos, como escolas, postos de saúde, mercados, lojas. A cidade de São Borja, no estado do Rio Grande do Sul, é considerado um centro de zona e exerce influência sobre alguns centros locais do seu estado. E a quinta categoria são os centros locais, que são cidades pequenas, com poucos habitantes, que influenciam apenas em áreas rurais do próprio município. Os moradores dos centros locais buscam médicos, farmácias e outros serviços em cidades maiores. A cidade de Gonçalves, no estado de Minas Gerais, é um centro local. Observe o que a legenda diz. Aqui nós temos as regiões de influência. Cada região tem uma cor específica e você vai observar no mapa as cores. Nós temos Manaus, Belém, Fortaleza, Recife. Observe aqui, ó, nesta legenda no mapa. Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Goiânia e Brasília. As linhas tracejadas representam as redes de múltiplas vinculações. E aqui nós temos, no segundo aqui, ó, a hierarquia dos centros urbanos. Você vê aí, nesse hexágono aqui vermelho, e você vai localizá-lo aqui no mapa, onde nós temos os hexágonos. Você vai observar aqui, deixa eu mudar aqui a cor verde. Olha aqui, ó, os hexágonos. Aqui são os pontos de hierarquia dos centros urbanos. Olha, observe e você vai ver cada estado aí que tem a sede na metrópole. No segundo pontinho, que é um quadrado também vermelho, você vai observar as capitais regionais. Observe aí, está de laranja, o hexágono está de vermelho e os quadradinhos estão de laranja, que são as capitais regionais. Nós temos o círculo, o pequeno círculo, você observa aqui, ó, que são os centros sub-regionais, que está de verde. Aí você vai observar aí no mapa, no seu mapa, os centros sub-regionais com o círculo verde. E o pontinho preto, que vai ser o centro de zonas. Observe aí no seu mapa como está bem dividido e classificado nas hierarquias dos centros urbanos. Vamos responder agora a atividade de geografia, página 72, primeira questão. Em que aspectos uma cidade pode ser diferente de outra? Para responder essa questão, você precisa assistir ao primeiro vídeo da explicação da aula e também você pode fazer a leitura da página 72, principalmente no segundo parágrafo. Você vai encontrar a resposta da primeira questão. Lembrando sempre que uma cidade pode ser diferente da outra em seu tamanho territorial e também populacional e em relação às suas principais funções. Lembrando da origem, o grau e desenvolvimento econômico e social de cada cidade. Na segunda questão, diz o seguinte: de que maneira as cidades se relacionam com o campo e vice-versa? Para responder essa questão, você deverá ler o segundo parágrafo da página 72. Assista também a explicação do vídeo aula, que lá também você vai encontrar a resposta da segunda questão. Terceira questão, defina com suas palavras o que é uma rede urbana. Eu acho que você aprendeu, mas pode fazer a leitura do terceiro parágrafo da página 72 e assistir novamente ao vídeo da aula. A quarta questão, dê a sua opinião.
o lugar onde você vive exerce influência sobre outro lugar? Que lugar é esse? E qual a influência? Responda aí. Quinta questão. O lugar onde você vive é influenciado por outro lugar? Pense um pouco. Será se o lugar onde você vive tem influência de outros lugares? Na questão econômica, na questão da saúde, educacional? Pense um pouco e responda a quinta questão. Página 75. Sexta questão. Como são classificadas as cidades segundo a hierarquia urbana proposta pelo IBGE? Se você assistiu ao vídeo da aula explicando, você vai saber essa questão. Se você ainda não assistiu, pode também fazer a leitura da página 73, o segundo parágrafo. Você encontra a hierarquia feita pelo IBGE classificando em 5 categorias as cidades. Sétima questão. Com base no mapa acima, responda. Letra A. A rede urbana se distribui igualmente pelo território brasileiro? Você vai observar o mapa e responder essa questão. Você pode observar que a rede urbana ela não se distribui igualmente pelo território brasileiro. Nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste, a rede urbana ela é mais densa e complexa. E nas regiões Norte e Centro-Oeste, a rede urbana é mais simples e se concentra nas capitais estaduais. E na letra B, a capital da unidade federativa onde você vive pertence a qual categoria da hierarquia urbana? A nossa unidade federativa é o Maranhão. Olhe lá no mapa. Veja, a nossa capital, que é São Luís, está classificada em qual categoria? De acordo com a legenda, que tem o quadrado laranja, está na capital regional. Isso mesmo. Então, responde aí no seu livro.